É o Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Quem está feliz aqui diz amém. Ó Senhor Jesus, queria falar uma coisa para você. Hoje o Senhor te trouxe no melhor lugar que podia ter. Seu coração tem que ficar feliz por isso, irmão. O Senhor te trouxe aqui. Não está você tão grato? O Senhor te trouxe aqui. Ó Senhor Jesus, onde há riquezas e prazer sem fim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, boa noite a todos que estão aqui presentes, a todos os visitantes e a todos também que vão nos assistir pelo canal do YouTube da Igreja Itaúna. Que o Senhor possa te suprir e abrir mais sua visão com respeito à sua palavra, amém? Jesus é o Senhor. Como o Carlos já adiantou, irmãos, nós vamos hoje desfrutar da mensagem de número 40, amém? Ó Senhor Jesus, dessa nova série do Alimento Diário, né, preparado para reinar. Senhor Jesus, esse é o quarto mensagem desse volume, e segunda-feira já vai dar início ao novo volume do Alimento Diário, amém? Os irmãos possam estar com ele à mão, certo? Louvado seja o Senhor por cada alimento diário que o Senhor nos dá. E essa mensagem de número 40, o título dela é A Aliança com Labão e a Reconciliação com Esaú. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Nós estamos desfrutando desse livro de Gênesis, realmente maravilhoso, né? E agora nós estamos desfrutando sobre a vida de Jacó, né? Nós vimos sobre Abraão, sobre Isaac, e agora nós estamos vendo sobre a vida de Jacó. Vendo a transformação que ocorreu na vida de Jacó. Que essa transformação que ocorreu na vida de Jacó possa estar acontecendo em cada um de nós. Os irmãos dizem amém com isso? Amém. O Senhor quer transformar a minha vida. O Senhor quer transformar a sua vida. Ó Senhor Jesus, fala para o irmão que está do seu lado. O Senhor quer transformar a sua vida. Graças a Deus. Que a gente viu que o final da vida de Jacó foi a mudança de nome, né? Ele passou a ser chamado de Israel, porque ele foi totalmente transformado. Irmãos, mas queria perguntar uma coisa para os irmãos. Como que eu vou mudar, como vou ser transformado? Se a partir de amanhã agora eu falar assim, não vou fazer mais coisa errada, eu não vou ser desonesto mais, eu não vou falar mentira, o meu esforço vai adiantar alguma coisa, irmãos? Acho que vai piorar, não é? Porque se eu melhorar alguma coisinha, eu vou me orgulhar, pensar que eu sou alguma coisa, né? Mas o que vai nos transformar, irmão, é a palavra de Deus. Os irmãos sabem outra coisa que vai transformar a sua pessoa, a não ser a palavra de Deus? Não tem outro meio, irmãos. O que transforma nosso ser é a palavra de Deus. Vamos repetir? O que transforma o meu ser é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então por isso, nós precisamos de amar a palavra de Deus. É ou não é? Senhor Jesus, eu preciso ter apreço pela palavra de Deus. Eu não posso ficar indiferente à palavra, eu não posso desprezar a palavra, eu tenho que valorizar a palavra. Tudo que o Senhor está falando, eu tenho que aproveitar. Um compartilhar do irmão, né? Um vídeo ali que o irmão mandou para você sobre a palavra profética, eu preciso desfrutar dessa palavra. Uma imersão diária, eu preciso valorizar essa palavra, porque cada oportunidade, irmão, é uma oportunidade de eu ser transformado. Amém? Não é como diz o Carlos, não é um showman, não é um homem que chegar aqui e vai causar arrepios, que você vai chorar, que vai te transformar, não. É a palavra de Deus operando em meu coração. Isso sim vai transformar nosso ser, né? Então que o Senhor possa nos dar mais apreço pela sua palavra, né? Como a corça, né, que ela suspira pelas correntes das águas. O nosso interior tem esse desejo, irmãos, de amar mais a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, os irmãos têm sentido isso nesses últimos dias? Você tem sentido, irmão? Queria tirar mais um minutinho aqui agora, para você fazer uma oração individual, voltar seu íntimo para o Senhor, pedindo ao Senhor que te dê mais apreço pela palavra do Senhor. Amém? Vamos gastar um minuto de oração? Abre seu coração para o Senhor, amém? Senhor Jesus, ó Senhor, abre nosso coração, possamos receber mais a sua palavra com alegria, ó Senhor, crendo realmente que ela pode operar grandiosamente em nosso ser.
cada palavra que nós ouvimos possa causar transformação em nosso ser. A sua palavra ela não volta vazia, ela possa entrar no nosso coração e fazer a sua obra. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse ponto é importante, por quê? A gente viu aqui, né, no Alimento Diário essa semana, que Jacó, ele era do jeito que ele era, né? Ele era suplantador, mas ele amava a pessoa de Deus, né? Ele amava o próprio Deus e também amava a palavra de Deus, amém? E essa visão governava ele, né? E não importa onde ele estava, até antes do nascimento, ele já lutava pela primogenitura. Primogenitura é o que Deus agrada. Então ele já nasceu ali segurando o calcanhar do irmão dele e depois adquiriu ali por no meio. Não vou falar que foi justo ou injusto, mas ele adquiriu a primogenitura através da troca de um prato de lentilha com Esaú, né? Fez ali aquele arranjo todo para receber a bênção do pai dele, mas Deus agradava era disso, porque ele também sabia que isso era a vontade de Deus. Então hoje também nós temos que ter esse desejo no nosso coração. Para que nós estamos aqui na terra? Para adquirir bens, adquirir posses e ter uma vida confortável? Se o Senhor te der, amém, né? Mas nós estamos aqui com o propósito de ganhar mais do Senhor e reinar com o Senhor, né? E trazer o reino dele aqui para essa terra. Então, irmãos, isso tem que ser o que governa o nosso coração. Como essa visão governou Jacó ali, também ela precisa de governar cada um de nós, amém? Senhor Jesus. Então, Deus amava, irmãos, Jacó, porque Jacó tinha um coração de amar as coisas de Deus, né? Senhor Jesus. Ele amava a primogenitura. Senhor Jesus. E ele suportou também, irmãos, todas as coisas por causa dessa visão, né? Ele ali, quando ele conseguiu receber a primogenitura ali, né, da bênção do pai dele, Esaú ficou sabendo, Esaú queria matar ele. A mãe dele ajudou ele, né? Ajudou ele, foge, né, para casa do seu tio Labão, que o seu irmão vai fugir, vai te pegar e vai te matar. Então ele fugiu, irmão, pelo deserto. Já sabe que ele dormiu ali, né? Teve um sonho ali em Betel, né, dormiu sobre aquela pedra, né, e teve um sonho ali dos anjos subindo e descendo as escadas, e viu que aquele lugar era um lugar diferente. Então, irmãos, mas por quê? Porque ele amava a vontade de Deus. Não queria bens, coisas objetivas, subjetivo, coisa para si próprio, mas ele amava a vontade de Deus, né? Senhor Jesus. Diante disso, irmãos, aqui nós podemos ver que Deus agradou disso, né? Vamos ler Romanos capítulo 9, Romanos 9, versículo 13. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Romanos, capítulo 9, versículo 13, está no telão, mas como diz o Carlos, quem puder abrir a Bíblia, melhor, né? Romanos 9, 13, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Está vendo, irmãos? Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, a gente viu que Deus aborreceu com a atitude de Esaú, porque ele desprezou a primogenitura. Enquanto, por outro lado, ele agradou da atitude que Jacó teve. Então, nós temos que ter essa atitude, irmãos, né? De buscar o Senhor, né? De querer o Senhor. Até eu brinquei com a Alessandra aqui, né, agora há pouco. Falei, cadê o Jorbélio? Ele falou, o Jorbélio está lá em Salvador, tá vendo? O Jorbélio está mandando buscar a palavra profética de perto. Ele está praticando a agenda positiva, né? Está vendo isso? O Senhor agrada da nossa busca, irmãos, né? Sabemos que Ele tem disposição, graças ao Senhor, né? Que os irmãos também que têm disposição têm ido. Mas está vendo um exemplo que eu estou usando do irmão? Mas nós também temos que ter a atitude de buscar mais o Senhor, né? Vir nas reuniões, desfrutar o Senhor. Então, que Jacó buscou por essa primogenitura. E Deus se agradou dessa primogenitura, amém? Senhor Jesus. E hoje, irmãos, Deus, qual que é a vontade de Deus? Né? Como diz o Pedro Dong, os adolescentes sabem, né? É Deus encabeçar todas as coisas, Cristo encabeçar. Vamos ler Efésios capítulo 1? Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Vamos ler? Efésios capítulo 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, então a vontade de Deus é essa. Deus quer que Cristo encabece todas as coisas. Senhor Jesus. E nós precisamos de ter isso no nosso coração, irmãos. De deixar Cristo encabeçar todas as coisas. Deixar Cristo encabeçar a sua vida. Deixar Cristo encabeçar as suas decisões, né?
e trazer o reino dele para a terra também, para que possa encabeçar mais pessoas. Louvado seja o Senhor, o TCI hoje tem ação, não está? Os irmãos estão lá em Pará de Minas, né? Isso aí é trazer a vontade de Deus para a terra. E Deus encarregou cada um de nós disso, amém? Os irmãos são um com esse encargo? Ó Senhor Jesus, nosso coração tem que queimar, irmãos. E servir o Senhor e trazer o reino dele aqui para essa terra e levar o evangelho para as pessoas. Senhor Jesus, Efésios 1, vamos ler o versículo 22 e 23 também. Esse mesmo capítulo, porém, os versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, na obra do Senhor ali na cruz, ele falou assim, está consumado, não foi? Então todas as coisas estão feitas. Ele colocou o inimigo debaixo dos pés, né? Tudo está sujeito, tudo já está consumado aos olhos de Deus. Mas agora fala, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para o ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Então ele fez todas as coisas e deu para a igreja, irmãos. Agora compete a mim e a você, ele sujeitar todas as coisas. Que Satanás está livre, está solto, está agindo na vida das pessoas. Então nós temos que levar Cristo para as pessoas, para que ele possa encabeçar a vida das pessoas também, amém? Ele não quer limitar apenas a algumas pessoas, irmãos. Contou uma quantidade, é isso. Não, o Senhor quer ganhar mais pessoas. O evangelho tem que avançar, né? Aquela região foi mapeada, os irmãos viram. Na semana passada, o Guilherme e o Alessandro passou a visão para a gente. Nós temos que conquistar essas cidades. Vamos conquistar essas cidades. Então, isso vai ser o Cristo encabeçando em cada cidade, o seu reino em cada cidade. Vamos fortalecer o testemunho onde tem, Pará de Minas, Itatiaia-Sul, Divinópolis, e as terras que ainda não têm testemunho, irmão. Vamos levar a palavra de Deus. E para isso, nós precisamos de ter atitude. Eu preciso dispor. Graças ao Senhor, foram 20 irmãos, né, para Pará de Minas hoje, né, e tem mais alguns para outras cidades, mas nós temos que avançar. O reino tem que avançar, amém? Então, o Senhor deu essa responsabilidade para nós, irmãos. Qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, Cristo quer encabeçar. Essa visão, irmão, governante, que teve ali como Jacó teve, o Senhor também quer dar para cada um de nós. Ele quer encabeçar nossas vidas e quer também levar esse encabeçamento para outras pessoas. Ó Senhor Jesus. Senhor, vamos ler também Provérbios, capítulo 19, 21. Amém. Senhor Jesus. Provérbios 19, 21. Senhor Jesus. Aleluia. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Senhor Jesus. Muitos desígnios há no coração do homem. Irmãos, queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm plano? Nós temos plano, não temos? Você tem um objetivo na sua vida? Né? Todos nós temos objetivo, né? Mas nós temos que ver, irmãos, que o nosso plano está alinhado com a vontade de Deus. O meu plano tem que estar alinhado com a vontade de Deus, né? Porque que fala, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio de Deus permanecerá. Por que muitos planos nossos não vai adiante? Porque Deus não vê que aquilo ali é adequado para a gente, está vendo? Nós temos que orar e ver qual é a direção do Senhor. Senhor Jesus, né? Nós temos que ter meta, temos que ter propósito, mas nós temos que alinhar com a vontade de Deus. Vamos orar, né? Aqui mais no final da mensagem nós vamos ver que Jacó, ele orou de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que pegar a nossa necessidade e encaixar ela na vontade de Deus, para ver se realmente essa é a vontade de Deus. Talvez eu quero uma coisa, mas essa não é a vontade de Deus para mim. Está vendo? Então nós temos que ter sensibilidade, irmãos, no nosso espírito para conhecer a vontade de Deus. E um ponto crucial, né, da vontade de Deus é Ele encabeçar todas as coisas. E Ele encabeçando a minha vida em cada decisão que eu vou ter, em cada atitude que eu vou tomar, em o que eu for fazer. Eu preciso tomar a direção do Senhor, irmão. Não fazer tudo o que eu quero. Se eu for tomar uma atitude em mim mesmo e ser teimoso, nós vamos ter consequência, não vamos? Quem aqui já teve, não precisa levantar a mão, não. Quem aqui já teve alguma atitude, uma consequência, por causa da atitude errada que tomou? Acho que todos nós ficamos expostos, né?
mas o Cristo quer encabeçar a nossa vida, irmãos. Aí vai ser tudo perfeito e agradável para nós. Vamos deixar Cristo encabeçar. Por isso que essa visão precisa nos governar, amém? Senhor Jesus. Aqui nós vemos, irmãos, que Jacó, ele era um caráter muito difícil, igual eu falei no início da mensagem, né? Mas aí ele então, como eu citei, né, não vou ler aqui agora no momento, mas a mãe dele então falou para ele ir para a casa do tio dele, Labão, né? Então ele desceu para a casa do tio dele, para poder evitar o problema ali com Esaú. Esaú tinha ficado irado por causa que ele tomou a primogenitura dele, né? Apesar que ele vendeu, mas depois dele viu que o erro que ele fez, ele queria resgatar, mas não tinha jeito, né? Então, irmãos, nós vimos, né, nas mensagens anteriores que ele ficou 20 anos ali na casa do tio dele, né? Ele ficou primeiro 7 anos trabalhando por causa de Raquel. Mas só quando ele foi, né, tomar ela como esposa, Labão deu ele, foi Lia, né? Não deu a vontade que ele queria, tá vendo? Talvez a sua vontade é uma, mas a vontade do Senhor é outra. A vontade de Deus a gente sabe que era Lia, não era Raquel. Aos olhos dele, que agradava a ele era Raquel. Mas o que o Senhor queria dar para ele era Lia. Que a gente até vê que depois, quando ela morreu, né, Raquel, ela não foi enterrada na gruta de Maquipela, né? Lia foi enterrada na gruta de Maquipela ali, porque a vontade de Deus era essa. Então, irmãos, ele trabalhou 7 anos e uniu com Lia, casou com Lia. Mas mesmo assim não contentou, ele queria Raquel. Aí o Labão falou, então você vai trabalhar mais 7 anos. Ele trabalhou mais 7 anos para conseguir Lia. E Raquel, errado, né? Ele casou com Raquel e depois ela teve problema, porque tinha esterilidade, né? Então, irmãos, nós precisamos de ver qual é a vontade de Deus para nós. E depois, irmãos, ele trabalhou mais 6 anos, né? Porque durante esses 14 anos, ele não adquiriu nenhuma galinha, né? Nem bem nenhum. Mas então ele conversou ali, para poder, os irmãos viram as mensagens da semana passada, que ele foi, teve um acordo ali com Labão, né? Sobre o gado que nascesse, ia ser dele e tal. Então ele trabalhou mais 6 anos. Então ele teve 20 anos, irmãos, ali trabalhando para poder ser transformado pelo Senhor. Ali Labão realmente quebrou, né, o orgulho dele, quebrou o ego dele, né? Senhor Jesus, ganhou bastante dele. Mas então, irmãos, nós precisamos de estar alinhados com a vontade de Deus. Talvez nós temos que ter muita consequência por causa disso, por conta das nossas atitudes erradas, né? Senhor Jesus. Vamos ler mais um versículo em Efésios aqui? Efésios capítulo 1, versículo 21. Oh, Senhor Jesus, dá graça, Senhor. Efésios 1, 21. Não, 1:11, perdão. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, olha que importante esse final do versículo. Nele digo, no qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ele não faz todas as coisas conforme a minha escolha, conforme a minha decisão. A vontade de Deus sempre prevalece, irmãos. É conforme o conselho da sua vontade. Então, irmãos, esse ponto é muito importante, né? Todas as nossas decisões, vamos estar alinhados com o Senhor, para que Ele possa fazer a vontade dEle na nossa vida. O que os irmãos dizem disso? Amém. Quem aqui quer que o Senhor faça a vontade dEle na sua vida? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus, conforme o conselho da sua vontade. Os irmãos possam guardar essa parte, né? Conforme o conselho da sua vontade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, né? Louvado seja o Senhor. Mas o importante é que, mesmo tendo as dificuldades, ele casando com a Lia, ele tendo esses problemas tudo ali, sem receber salário com Labão, mas ele não perdeu a vontade do Senhor. A vontade de Deus estava ali junto com ele, está vendo? Ele sempre preocupava em praticar a palavra do Senhor. Então, que o nosso coração seja esse também, né, irmãos? De praticar a vontade do Senhor. Vamos lá para Gênesis, capítulo 31. Senhor Jesus. A gente viu, irmãos, que o Senhor falou para ele para que voltasse para a terra dos pais dele, né? Deus fez um chamamento para ele. Senhor Jesus. Gênesis 31, a
nós vamos ler o versículo 22 e o 23. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente viu, né, que ele saiu da terra de Labão ali e partiu, né? Vamos ler aqui, versículo 22 e o 23. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo os seus irmãos, saiu-lhe no encalço, por 7 dias de jornada, e alcançou no monte Gileade. Senhor Jesus. Então, né, quando Labão ficou sabendo que Jacó tinha fugido, ele foi atrás dele, irmãos. Porque Labão era, né, ele não era fácil, né? Ele fez o acordo ali que uma parte dos bens ia ser de Jacó, mas quando Jacó foi embora, ele foi atrás, né? Ele foi atrás ali para poder resgatar os bens que ele tinha levado, né? Ele mesmo, a gente viu nas mensagens anteriores, que ele via que a presença de Jacó, de Deus, era com Jacó, e que Deus abençoava o que Jacó fazia, né? Então ele viu que Jacó levou tanta coisa, ele foi atrás, né? Senhor Jesus. Versículo 24. Senhor Jesus. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Senhor Jesus. Então o Senhor apareceu para Labão em sonho, né, irmãos? De noite, porém, veio a Deus a Labão, o arameu, em sonho, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Senhor Jesus. Então, né, o Senhor foi e advertiu ele para não fazer nada de mal ali com Jacó, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas então aqui vamos ler o capítulo 31 ainda, versículos 41 e 42. Né? Vou adiantar aqui para não gastar muito tempo. Versículo 42 ainda de Gênesis 31, amém? Aí Jacó questionou com ele, quando ele encontrou com ele, né? Senhor Jesus. Falou: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por 2 filhas, e 6 anos para o teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despediria agora de mão vazia. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho de minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então Deus apareceu para ele, irmãos, está vendo? Está vendo como é que a bênção do Senhor estava com Jacó? Ele viu, ele saiu, porque se Jacó falasse com ele assim: então, nós fizemos aquele tratado, as novilhas malhadas vão ser minhas, as que não são vai ser sua, e eu estou indo embora agora, eu vou voltar para a minha terra. Ele não ia deixar Jacó levar nada com ele, está vendo? Senhor Jesus. Então o Senhor apareceu ele por sonho, né? E ele foi e falou, né, com Labão, né? Se não for Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo me despediria de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento, ao trabalho de as minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então, a gente viu que Labão teve temor desse falar de Deus, né, irmãos? Porque realmente ele me deixava Jacó sem nada, né? Senhor Jesus. Agora vamos ler aqui o 43, Gênesis ainda 31, vamos ler o 43 até o 45. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje? E estas minhas filhas, e aos filhos que elas me derem à luz? Vem, pois, façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. Senhor Jesus. Então Jacó ali respondeu a Labão, né? Eles fizeram um tratado, né? Que é a primeira parte do título dessa mensagem, né? Aliança com Labão. Ele fez uma aliança então, né? Que ali as coisas que vem, façamos uma aliança, eu e tu, para que sirva de testemunho entre mim e ti. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ler o versículo 51 até o 53. 51. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui um montão, e esta coluna que levantei entre mim e ti, seja um montão
testemunha, e seja coluna testemunha, para que mal não passareis o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. Está vendo? Então eles fizeram um monte ali, né? Colocou uma testemunha, mostrando que dali para lá Jacó não ia, e daqui para cá também Labão não ia. Então eles iam ter uma vida separada, né? Senhor Jesus. Interessante no versículo 53, irmãos, fala que o Deus de Abraão, Labão falou, o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus dos pais deles, julgue entre nós. Que mostra que Labão, ele era politeísta, né? Ele não tinha só um Deus, ele tinha mais deuses, né? Na hora que a gente sabe que ele é filho, ele é irmão de Abraão, né? Então, ele era avô de Labão, no caso, né? Então, ele não tinha temor a Deus como Abraão tinha, né? Então, e aqui fala na segunda parte, e jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. Né? Jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. Porque Jacó, ele amava somente ao Senhor. Né? E a gente sabe também, irmãos, né? Não vou ler aqui essa parte, mas quando Labão foi atrás ali, ele falou que alguém tinha levado um Deus dele, uma imagem de escultura dele, né? E achou ele junto com Raquel, né? Então ele mostra que no lar dele tinha outros deuses. E a bênção não tem onde você tem outros deuses. A bênção você tem somente quando você tem o Senhor. Isso deve para nós considerarmos, irmãos. Nós precisamos de ter um único Deus, o Senhor Jesus é o nosso único Deus. Né? Nós não podemos ter uma tendência para aquilo outro. Né? Talvez não é uma imagem de escultura, mas talvez seja um jogador de futebol, uma pessoa que você admira muito, mas o Senhor é o nosso único Deus. Né? Então essa visão governava o coração de Jacó. Ele tinha um único Deus, e esse único Deus era com ele. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. E aqui agora em Gênesis 32, vamos ler os versículos 1 e 2. Aí então Jacó prosseguiu, né, irmão? Ele estava vindo para a terra ali dos pais dele, né? Para a terra dele. Também Jacó seguiu o caminho, e os anjos de Deus lhe saíram ao encontrá-lo. Quando os viu, disse, esse é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Senhor Jesus. A gente viu, né, quem desfrutou o alimento diário, ainda dá tempo de desfrutar, se você não leu ainda, E quando ele desceu, então, irmãos, o Senhor já tinha preparado tudo para ele. Né? Quando ele chegou ali, né, também Jacó seguiu o caminho, e os anjos de Deus o saíram a encontrá-lo. Quando você busca o Senhor de todo o coração, irmãos, os anjos de Deus estão ali para te guardar. Talvez você não vai ver, mas os anjos estão te guardando. Os irmãos creem nisso? Quantas coisas que o Senhor já te livrou? Todos aqui também que teve experiência de acidente, de morte, alguma coisa, né? Mas não, o Senhor preservou a sua vida, né? Porque os anjos de Deus estavam te guardando. Senhor Jesus. Quando os viu, disse, esse é acampamento de Deus, e chamou o lugar de Manaim. O que significa a palavra Manaim? Né? Manaim é 2 exércitos ou 2 acampamentos. Então, quando Jacó saiu ali, irmãos, Deus já tinha preparado 2 acampamentos de anjo para guardar ele. 2 exércitos de anjos para guardar ele de todo mal. Está vendo? Ele não precisava de temer. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos de ver que o Senhor está nos guardando. Né? E o Senhor está nos protegendo para que a gente haja transformação em nós. Deus quer transformar cada um de nós. Senhor Jesus. Igual eu estava até compartilhando com os irmãos, e eu tive um acidente de carro, acho que a maioria aqui sabe. Né? Eu já compartilhei aqui, no fim do ano passado, não parece? Foi em dezembro. E meu carro deu perca total, e o carro da mulher que cruzou na minha frente deu perca total também. E eu tive apenas alguns arranhão, irmão. Quem que estava me guardando ali? Creio que foi os anjos de Deus, não foi? O Senhor colocou os anjos ali para me guardar. E eu estou aqui hoje, graças ao Senhor, né? Nenhum osso eu quebrei. Louvado seja o Senhor, né? Pelo estado do carro que tinha acontecido ali, as pessoas não acreditou, mas você não teve nada, não. O bombeiro chegou, mas você está inteiro. Foi. Graças a Deus, o Senhor estava nos guardando. E a gente tem que ter o coração grato, irmão, pelo guardar do Senhor em nós, amém? Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos guardando. E a gente viu que o Senhor estava guardando Jacó e ele foi transformado. E eu estava até compartilhando com os irmãos no labor, que tem hora que eu me envergonho, que eu vi que o Senhor me guardou da morte ali. E tem hora ainda, irmãos, que eu fico em mim mesmo.
Tem hora que eu me vejo, falo, irmão, Senhor, me perdoa. Hoje ainda eu tinha, tipo assim, um item só que acontece na nossa vida, não vai transformar a nossa vida. Mas está vendo? É a palavra trabalhando em nós que vai transformar. Não é a tribulação apenas que vai te transformar, né? Aí eu fico até com vergonha, por quê? Porque talvez eu mostre um momento de raiva, um momento de orgulho, um momento de soberba, mas está vendo? Nós não somos nada, irmão. O Senhor, se não for o Senhor, nós não somos nada. Nós somos apenas uma casca, né? Que nós possamos nos humilhar e voltar para o Senhor, amém? Ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. Talvez a gente fale assim, mas os anjos estavam funcionando naquela época, né? Mas o Senhor está aqui mostrando para nós, ó. Hebreus 1, 13 e 14. Ora, o qual dos anjos jamais disse, assenta à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos ler o 14 de novo. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Irmãos, os anjos são enviados para guardar cada um de nós. Eles são enviados a serviço daqueles que herdarão a salvação. Você vai herdar a salvação? Você vai herdar o reino milenar? Então o Senhor te mandou anjos para te guardar, amém? Quem crê nisso diz amém. Ó Senhor, já a nossa luta, irmãos, nós não estamos sozinhos. Satanás talvez venha te incomodar, venha te atormentar, mas lembre que o Senhor é conosco e que os anjos dele estão nos guardando, amém? Ó Senhor Jesus. Gênesis 32, versículo 7. Senhor Jesus. Não, vamos ler o 3 até o 6 por enquanto. Saltei, homem. Senhor Jesus. Em Gênesis 32, versículos 3 até os 6. Aqui agora vai ser a segunda parte do título, amém? É aliança, a reconciliação com Esaú. Agora já passou, vai passar para a segunda parte, né? Então Jacó enviou o mensageiro adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falarás ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicar-lhe ao meu senhor, para o qual loguei mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizemos: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem a caminho para encontrar contigo, e 400 homens com ele. Ó Senhor Jesus, imagina, ele chegou ali e mandou, né? Ele já foi esperto, ele falou assim, vou mandar os mensageiros, que se eu chegar de cara limpa lá, ele vai me matar, né? O desejo que tinha veio concretizar ele agora, né? Aí mandou os mensageiros. Mas os mensageiros falou, né, tal, aí ele veio ao encontro dele, a caminho, né? E só que ele não veio sozinho, ele trouxe 400 homens. Mas para encontrar com uma pessoa, imagina, eu estou sozinho para encontrar com Jadir. Aí ele vem com 20 segurança, uai, que eu não sou tão perigoso assim, né? Então, o que ele ficou tanto com medo? Ele veio com 400 homens, irmão. Então, o coração de Jacó ali encheu de medo, né? Ele falou assim, agora que vai me matar, né? Então, ele foi esperto, ele já planejou, né? Mas no final do capítulo, ele mandou um monte de presente na frente para ele, para ir já amolecendo o coração dele, novilha, um monte de coisa na frente, para amolecer o coração dele, e ele ficou lá atrás, né? Ele colocou as pessoas que menos gostavam, né, Alessandro? Na frente, né? Se matasse, você matava os que não gostavam. E ele ficou lá atrás, né? No vale lá escondido, né? Senhor Jesus. Sempre Jacó, né? Jacó sempre esperto, né, irmãos? Mas aqui, irmão, muda, apesar de tudo, a primeira etapa da vida de Jacó foi na casa de Labão. E a segunda parte da vida de Jacó já foi iniciada agora, com ele retornando ali para a terra dele. Amém? Senhor Jesus. Agora vamos ler no versículo 7. Então Jacó teve medo e perturbou, dividindo em 2 bandos o povo. Com ele estavam os rebanhos, os bois e os camelos. Então Jacó teve medo, irmãos, né? Não é por menos ele ter medo, né?
Senhor Jesus. Então ele fez essa artimanha. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Agora vamos ler do 9 até o 12. E orou Jacó, Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai, Isaque. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Vamos parar aqui. Então o Senhor falou para ele, né? Torna-me a tua terra, torna-te a tua parentela, e te farei bem. Vamos de 10 em diante. Nós vamos até o 12. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele me matar, e as mães com os filhos. E disse, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei descendência como a areia do mar, e pela tua multidão não se pode contar. A gente viu, irmãos, que qual foi a atitude ali quando ele veio os 400 homens contra ele? Ele teve medo, a princípio, né? Mas só que ele fez. Ele murmurou. Até eu falei com o irmão, não sei com quem que eu fui, acho que foi com o Joel. Se fosse eu ia voltar, né? Imagina, vem 400 homens, eu ia voltar para trás. Mas eu juntava todo mundo e cascava, né? Mas ele não, o que ele fez? Ele orou. Ó Senhor Jesus, o que ele fez, irmãos? Ele orou. Ele teve medo, mas ele orou. Ele também tinha o que com ele ali? Além de tudo, tinha os 2 exércitos de anjos guardando ele ali, amém? Senhor Jesus. E ele orou, irmãos. Ele orou em cima da palavra que Deus tinha feito para ele. Ele orou em cima da palavra profética. A palavra profética ela é falada no momento, não é? Então Deus falou a palavra e ele teve uma atitude de sair. Ele falou assim, ó, Senhor Jesus. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste. Quando Deus disse é o quê? É a palavra, né? Torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Então ele orou em cima do que Deus tinha falado. Hoje talvez, irmãos, nós queremos inventar oração. Eu quero fazer uma oração bonita, vou fazer uma oração que eu já faço ela tem muitos anos, mas o que Deus quer que nós oremos, irmãos? Em cima da palavra profética. Quando nós vamos pregar o evangelho, o que eu preciso de orar? Em cima da imersão. A imersão é uma parte da palavra profética. Irmão, quando a gente ora em cima da palavra, Deus faz. O que os irmãos dizem disso? Nós precisamos de orar de acordo com o coração de Deus, amém? Senhor Jesus. Então ele orou, irmãos, né? Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a tua fidelidade, que tenho usado para com teu servo, pois apenas com o meu cajado atravessei este Jordão, e agora já sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, pois eu temo para que não venha ele me matar, e as mães com os filhos. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos de aprender a orar. O que o Senhor está falando algo para nós agora, irmão, não é algo inventado, não é algo que o irmão Pedro Dong está inventando. É ali algo que Jacó praticou. Eu preciso de orar em cima da palavra. Talvez a gente eu estava considerando por mim mesmo. A gente faz uma oração religiosa, né? Ora para isso, parece que a oração nossa é repetida todo dia, a mesma coisa. Mas nós precisamos de aprender da maneira nova, que vai nos levar à água viva, que vai nos levar a ganhar pelo Senhor. E o que pode, que eu falei no início da mensagem, o que pode transformar? A única coisa que pode transformar nosso ser é a palavra. Está vendo? Então Jacó aqui já se tinha humilhado, está vendo? Ele orou de acordo com o que Deus tinha falado para ele. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vimos aqui que isso teve, a vida toda de Jacó teve uma luta entre capacidade humana e a atuação de Deus. Então, irmão, nós temos que abrir mão da nossa capacidade humana. Deixar o que nós pensamos, talvez nós pensamos que sabemos alguma coisa, damos conta de alguma coisa. Precisamos de esvaziar e confiar no Senhor, né? Porque Ele é conosco, amém? Senhor Jesus. Queria ler aqui o Salmo 121 com os irmãos. Vamos ler? Meu tempo já estourou, mas já está finalizando, tá, irmãos? Senhor Jesus. Salmo 121, do versículo 1 ao 8. Senhor Jesus. Aleluia. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem.
não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme, ó guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e sempre. Quem aqui que crê que o Senhor te guarda, diz um amém bem forte. Amém. Aleluia! Irmãos, o Senhor é conosco, Ele nunca vai nos abandonar, né? Ele está sempre conosco. E agora, para finalizar, eu queria ler o último capítulo do domingo do alimento diário. Quem está com o alimento diário aí? Os irmãos estão com o alimento diário? Quem está, faz assim com ele aí. Eu queria ler o último parágrafo aqui, que ele resume bem essa mensagem. Amém? Senhor Jesus. A primeira palavra, não esperneie. Quem aqui que esperneia, irmãos? Quando vem situação, quem esperneia? Ah, não, Alisson, sabe o que está acontecendo comigo? Ah, não, mas você acredita isso? Você acredita que está acontecendo isso comigo? E quando nós vamos espernear, irmão, vamos fazer igual Jacó, vamos orar. O Senhor quer hoje que nós tenhamos experiência individual com Ele. Que nós nos acheguemos diretamente à fonte. Né? Talvez eu vou no Rogério pedir ajuda, eu vou no João pedir ajuda, eu vou no Joel pedir ajuda, mas irmãos, os irmãos vão nos ajudar, mas eu preciso de aprender direto na fonte. Nós acabamos de ver aqui, a palavra que vai transformar nós está na imersão do dia. Nós podemos orar em cima da imersão. Em vez de eu chegar com Alisson, Alisson, está acontecendo isso comigo, isso e tal. Pega a imersão do dia e ore em cima da imersão. Quem aqui crê que a palavra vai mudar a vida dele, diz amém. Então tá pronto, irmãos. Vamos direto à fonte, amém? Beber essa água viva. Os irmãos encontraram o alimento diário? Vamos ler juntos? Não esperneie, não lute contra Deus. Ele sabe que o está fazendo por você, é um deles, que hão de herdar a salvação. Se não fosse assim, você não passaria por situações, como situações pelas quais Jacó passou. Vamos andar nesse caminho, que vos conduzirá à salvação completa de Deus. Essa é a razão, porque ama a visão que controlou a minha vida até hoje e continuará a me governar até a volta do Senhor. Espero que essa visão também governe você e você esteja entre aqueles que herdarão a plena salvação. A esses Deus envia anjos como auxílio, fazendo acampar a seu redor. Jacó não tinha um exército, mas não entendeu que aqueles 2 acampamentos eram verdadeiros exércitos de anjos de Deus que estavam ali para socorrê-lo. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por essa palavra. O Senhor quer transformar nossa vida. O Senhor quer ganhar o nosso ser. Por isso nós te entregamos totalmente a Ti, Senhor, que o Senhor leva a nos cumprir a Sua vontade, fazer a Sua vontade, abrir nosso coração para que o Senhor possa vir trabalhar em cada um de nós. Senhor Jesus, abençoe cada irmão nessa noite, cada irmã, que possa estar sendo guardado por Ti, confiando na Sua palavra, indo direto à fonte da água viva, beber dessa água pura e ser suprido por essa palavra, e que essa palavra possa estar fazendo a obra em cada um de nós. Jesus é o Senhor. Vou compartilhar. 6 irmãos para compartilhar aqui na frente, amém?